Em continuação à videoaula anterior, na nossa aula 11 da peça corte, iniciamos o desenho da nossa legenda, onde nós colocamos a identificação da instituição e o nome dos campos. O passo agora, que nós vamos ver nessa videoaula, é a criação dos atributos. O atributo ele é um recurso importante porque nós vamos fazer diferentes exercícios ou diferentes projetos e cada projeto nós temos informações diferentes. Então, para não termos que editar a todo momento essa legenda, a gente cria uma legenda com esses campos que são os campos básicos, que é o nome do projetista, a instituição, a unidade, o diedro e assim sucessivamente. E através do atributo, uma vez criado o atributo, nós editamos o atributo. Então, como procedemos para fazer o atributo? Primeiramente, nós temos que criar duas linhas auxiliares antes de fazermos o atributo. Então, vamos utilizar o comando offset. Eu vou definir aqui um offset com 2 unidades, no caso seria 2 milímetros. Eu dou um clique nessa linha aqui e vou fazer um clique para dentro, apertamos o Enter, apertamos o Enter novamente e eu vou definir agora um offset de 5, que é a metade dessa linha aqui. Então vamos clicar nessa linha vertical e vamos fazer aqui as nossas duas linhas auxiliares. Essas linhas auxiliares elas foram criadas justamente para nós definirmos o ponto de inserção do nosso atributo. Agora nós vamos começar a construir o nosso atributo. Como é que a gente procede? A gente vem aqui no menu Insert e nós temos aqui a opção que é definir o atributo. Clicamos com o botão esquerdo nessa opção. Ele vai abrir aqui uma janela. E aqui nós temos a opção atributo. O que nós temos? Nós temos esses 3 campos aqui, que chama tag, prompt e default. O que é a tag? A tag é a identificação que vai aparecer aqui na nossa legenda. Nesse caso aqui, qual é a tag que eu vou adotar? A tag será a tag turma. O prompt ele é a instrução que a gente vai dar para o usuário. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar insira a sua turma. O que é o default? O default são aquelas informações repetitivas. Nesse caso aqui, a turma ela é repetitiva. Nós temos a turma A, B, C. Então, eu vou colocar como default aqui a opção A, que é a turma A, porque eu não vou precisar toda hora ter que digitar a minha turma. Então vamos escrever aqui, meu default seria a turma A. Na opção teste set, nós vamos vir aqui no campo justificação. O campo justificação, nós vamos adotar a opção middle left, que ela é mais recomendada para a gente fazer a inserção desse atributo aqui. O estilo de texto, a gente escolhe um dos estilos de texto, lembrando que nas videoaulas anteriores eu criei o estilo -30 mais 30 e nós temos os estilos do default do AutoCAD, que é o anotativo standard. Nesse caso, nós vamos usar aqui o estilo standard e aqui a gente vai definir a altura do nosso texto. Então vamos definir uma altura de 2.5 a 3. Então vamos colocar aqui uma altura de 2.5. Uma altura de 2.5, dou OK aqui. Com isso aqui, o que acontece? Nós criamos aqui o nosso atributo, só que o que acontece? Ele ficou deslocado, eu quero deslocar ele para esse ponto aqui. Então, nós vamos utilizar agora o comando mover, vamos dar um clique em cima desse atributo. Ele vai pedir o ponto de base, nós clicamos nesse ponto aqui, que é o insert, e vamos mover ele até esse ponto de interseção aqui. Feito isso aqui, nós já inserimos o nosso atributo nesse ponto aqui. Essas linhas auxiliares aqui nós vamos apagá-las, porque elas não vão nos interessar. Vamos apagar essas linhas aqui.
E é aqui que nós vamos proceder. Nós vamos agora usar o comando copiar e vamos copiar esse atributo para os outros campos e depois nós vamos editar esse atributo. Então, comando CO, nós vamos clicar aqui, ó, em cima do nosso texto aqui. O nosso ponto de base é esse ponto aqui. Então, nós vamos clicar nesses outros endpoints porque nós vamos deslocar o nosso atributo para aqueles pontos ali, ó, para aqueles outros pontos, e vamos editar esses campos aqui. Lembrando que o rúbrica não precisa de um atributo, então nós deslocamos esse atributo por os demais campos da nossa legenda, sem precisar para cada campo ter que criar um atributo. Agora nós vamos fazer a edição desses atributos. Como é que a gente procede para fazer a edição desses atributos? Aproximamos o cursor, damos 2 cliques rápidos, observa que ele abriu a janela de edição do atributo. Então, nesse caso, nós vamos agora editar. Qual vai ser a tag aqui, ó? É a unidade de desenho. Então, nós vamos colocar como tag aqui a unidade. O prompt, que é a instrução, vai ser o que? Insira a unidade de desenho. E o default não vou preencher, porque a unidade ela varia. Ora, o desenho pode ser feito em metro, ora ele pode ser feito em centímetro ou em milímetros. Então, eu vou deixar esse campo aqui para ser preenchido. Não vou colocar a opção default. O lado direito, nós temos a escala do desenho. Então, nós vamos dar um clique aqui. Nós vamos editar esse atributo. A tag, ela vai ser o que? A escala. O prompt, que é a instrução, nós vamos inserir, ó, a escala do desenho. E o default nós não vamos preencher porque é uma informação que muda de exercício ou de projeto para projeto. Nós temos agora o campo diedro, lembrando que o comando está ativado, que é o comando de edição de atributos. Vamos dar um clique com o botão esquerdo em cima dele. A tag vai ser diedro. Podemos escrever com letra minúscula, porque ele automaticamente converte a tag para letra maiúscula. O prompt, que é a instrução, nós vamos colocar insira o diedro do desenho, ou só pode colocar insira o diedro. O default é variável porque o desenho ele pode ser feito tanto no primeiro quanto no terceiro diedro. O campo de baixo, que é a data, vamos editar esse atributo aqui, damos um clique com o botão esquerdo. Qual é a tag? A tag vai ser a data. O prompt, nós vamos ter que colocar aqui, ó, insira a data. Nós não temos default nessa informação, então nós vamos apagar essa opção aqui. Vamos dar OK. Disciplina, então nós vamos editar esse atributo. A tag aqui vai ser disciplina. Insira o prompt, o nome da disciplina. O nome da disciplina é repetitivo. No caso aqui são as disciplinas de expressão gráfica. Então vamos colocar aqui ou sistemas projetivos ou desenho computacional. Então vamos colocar desenho computacional, porque é uma disciplina só. Geralmente a gente faz as disciplinas por semestres e ao longo daquele semestre os exercícios são daquela disciplina. Então a gente não precisa a todo momento ter que digitar o nome da disciplina. Mais à esquerda, puxando com o PAN, nós temos aqui o nome do aluno. Então aqui nós vamos, a tag é nome, insira o prompt, que é a instrução, insira o seu nome. E o default, o que acontece? Como o nosso nome é uma informação que é repetitiva, cada exercício eu vou ter que inserir o nosso nome, então
nós vamos colocar no default o nosso nome. No caso aqui, Beltrano. Vamos dar OK aqui. Vamos editar agora o campo professor. Vamos dar um clique aqui. A tag vai ser professor. O prompt, que é insira o nome do professor. Qual é o nome do professor? Professor é Marcelo Magalhães, porque a gente não vai precisar digitar o nome dele a todo momento. A mesma coisa procederemos aqui com relação ao nome do exercício. Vamos dar um clique aqui nesse atributo. A tag vai ser o exercício. O prompt é insira o nome do exercício. E o default nós não vamos colocar porque cada exercício tem um nome diferente. Vamos dar OK aqui. Com isso aqui, nós já editamos todos os atributos. Vamos dar um ESC para sair do comando de edição. Nós podemos mover esses dois campos, que é o campo data e o campo rúbrica, um pouco mais aqui para a esquerda, para não ficar muito junto ali, aquele atributo ali da margem da legenda. Então, vamos utilizar o comando mover, lembrando que o ortogonal está ligado. Vamos fazer aqui a seleção Window, apertamos o Enter, e eu vou fazer uma movimentação visual. Esse campo ele fica melhor nessa posição. Uma vez criado e editado os atributos, para que essa legenda ela possa funcionar com atributo, nós temos que criar um bloco dela aqui. Como é que a gente faz para criar o bloco? Nós vamos aqui na opção criar bloco. Se nós viermos aqui nessa setinha drop down e dermos um clique nela, nós temos duas opções, criar o bloco e a opção write block. Qual é a diferença entre um e outro? O criar bloco, o bloco ele é criado dentro do próprio arquivo. O write block, eu crio um bloco em um arquivo separado. E aí vai surgir a pergunta, o que na verdade é um bloco? O que é um bloco? Um bloco são elementos gráficos que a gente usa repetidamente em um determinado projeto. Então, por exemplo, quem é da civil, que vai fazer o desenho de plantas, geralmente a gente faz o desenho de mobiliário, de sanitários, de pias e assim sucessivamente. Então, cada projeto que vai ser feito, não há necessidade de se fazer esses desenhos porque eles são desenhos repetitivos. Então, o que os projetistas eles fazem? Eles criam um bloco e, à medida que eles forem precisar desses elementos gráficos, eles inserem o bloco. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer um bloco, ou seja, eu vou criar a nossa legenda, que a nossa legenda é uma informação repetitiva. Lembrando que para a disciplina a gente vai utilizar essa mesma legenda. Então, eu vou fazer a legenda aqui no próprio arquivo. Então, nós vamos vir aqui na opção criar bloco. Ele vai abrir essa janela que é a definição de blocos. Então, primeiramente, nós vamos definir o nosso bloco. Vou chamar esse bloco aqui de legenda. Nós vamos selecionar o objeto, que no caso é o que a gente vai criar o nosso bloco. Nós vamos selecionar aqui toda a nossa legenda. Vamos selecionar toda ela aqui. Apertamos o Enter para confirmar a seleção da legenda. Aqui nós temos o ponto de base, ou seja, por onde que nós vamos pegar nosso ponto de base. Nós vemos aqui na opção Pick Point. Nosso ponto de base vai ser esse endpoint aqui, que nós vamos clicar nele. Esse endpoint aqui. E aqui nós vamos na opção 7 definir a unidade do nosso bloco. Nosso bloco aqui está sendo feito em milímetros, lembrando que de acordo com a norma, a folha de desenho ela está em milímetros e, por consequência, a legenda também ela está sendo feita em milímetros. Aqui nós temos essas opções, retém, converter bloco e deletar. O retém, ele cria o bloco, mantém aqui na folha, é semelhante ao converter o bloco. Ele cria o bloco, mas mantém esse aqui. A opção deletar, o que ele faz?
Ele cria o bloco, mas ele tira ele aqui da nossa folha aqui. Então vamos clicar aqui na opção deletar. Deletar, porque ele vai criar o bloco, ele vai retirar o bloco daqui. E vamos dar OK. O que ocorreu aqui? A nossa legenda ela sumiu aqui da nossa folha. Mas ela não sumiu, ela foi deslocada para um outro campo, que é o campo temporariamente, não digo campo, que é o local, ela foi deslocada para outro local, que quando a gente inserir, ela vai aparecer de novo aqui já com o atributo criado para edição. Só que antes de a gente inserir essa legenda, nós temos que fazer uma modificação através do comando unities. Então a gente digita UNT, que ele vai entrar aqui, ó, UNT, que é essa opção aqui, ó, UNITS, que é o comando unities. Se a gente não lembrar dele, só a gente digitar UNI, que ele já abre a opção. Aqui a gente seleciona a opção unities. Ele abriu aqui o comando unities. Então o que o comando unities nos permite fazer? Em várias situações eu estou usando o comando dist para poder verificar a medida de determinados elementos gráficos. Então geralmente ele aparece com algumas precisões de zeros. Geralmente ou com 3 ou com 4, assim sucessivamente. Então se eu quiser com menos casas decimal, através desse comando aqui, eu defino o número de casas decimais que eu quero quando a gente for verificar o tamanho dos elementos gráficos. Se eu quiser usar com uma casa decimal, eu seleciono com uma. Se eu quiser usar com duas, eu seleciono com duas e assim sucessivamente. Mas o que é mais importante é esse campo aqui, que é a inserção da escala. Ou seja, nós temos que avisar para o CAD em qual escala que ele vai, qual a unidade que o bloco vai ter que ser inserido. Nesse caso aqui, o que acontece? Esse desenho dessa folha ele foi feito em milímetros. Então, se eu desenhar um bloco, por exemplo, em metro ou em centímetro, e eu for inserir esse bloco sem ter que usar o comando scale, basta que eu defina aqui a unidade que esse desenho foi feito nesse arquivo, e o arquivo onde o bloco foi feito, a gente defina lá a unidade que ele foi feito através desse campo aqui, que é a inserção da escala. Então, nesse caso aqui, nesse arquivo, nós sabemos que a nossa legenda ela foi feita em milímetros. Então, nós vamos vir aqui na opção milímetros, definiremos a opção milímetros, vamos dar OK aqui. Vamos dar OK. Uma vez ajustado ali a unidade de escala, de inserção de escala, agora nós vamos inserir aqui a nossa legenda. Como que a gente procede? A gente vem aqui, ó, na opção Insert, clicamos nessa setinha Drop Down. Observa que aqui, ó, aparece aqui, ó, a opção Legenda à direita, que foi o bloco que foi criado. Damos um clique nela. Ao clicar, movimentando aqui o nosso mouse, nós observamos que a nossa legenda aparece aqui, ó. Vamos dar um clique aqui, ó, nesse canto direito. E automaticamente ela abriu aqui a janela que é a edição dos atributos. Todos aqueles atributos que nós criamos, nós agora vamos editar ele aqui. Vamos dar o cancel para fechar essa janela e observamos aqui a nossa legenda criada e os atributos aqui nelas definidos. Feito isso aqui, como que nós procedemos agora para fazer as edições? Só dá dois cliques rápidos na legenda, que aqui ele vai aparecer as opções para que a gente possa editar. Por exemplo, aqui, se eu quiser fazer a edição aqui do exercício, eu dou um clique aqui nessa opção aqui do exercício. Na opção valor, digito o nome do exercício, que é vista em corte, e dou OK aqui. Agora, se eu não quiser fazer a edição através daquela janela, para que possamos abrir a janela da edição do atributos, como que nós procedemos aqui? Nós vamos com o comando DDATTE. Eu dou um clique em cima da nossa legenda,
que ele abriu aqui para mim a janela de edição de atributos. Aqui nós vamos editar esses atributos. Por exemplo, aqui, ó, o nome do professor nós criamos como default porque ele é uma informação repetitiva. Eu não vou precisar a todo momento ter que digitar o nome do professor. Inserir o nome do exercício. O exercício vai ser vista da peça corte em desvio. Inserir a data. Aqui nós colocamos a data. No caso, hoje nós estamos no dia 25 de maio do ano de 2021. O nome da disciplina é repetitivo, o default justamente ele serve para isso aqui. Então é uma informação que eu não vou precisar a todo momento digitar. A mesma coisa o nome do aluno. O diedro. O diedro pode variar, pode ser feito no primeiro, no terceiro, no caso esse exercício aqui ele foi feito no primeiro diedro. A escala do desenho. Esse desenho aqui nós estamos fazendo ele na 1:75. A unidade, esse desenho está sendo feito em metros. Uma vez inserido, nós damos OK, que todas aquelas nossas informações ali, elas apareceram. Vocês observam aqui que o campo data ele ainda ficou passando um pouco aqui da nossa legenda. Eu deveria ter deslocado ele um pouco mais para a esquerda. Só que para se fazer essa edição, nós teremos que explodir esse bloco, fazer a movimentação e depois inserir novamente com aquele campo lá, legenda. Que daria um pouco mais de trabalho para se fazer isso aqui. Então, vamos editar pelo DDA-TTE. Vamos dar um clique aqui e vamos simplesmente só alocar 2505, que é a data de hoje. E damos o ESC aqui para sair. Com isso aqui, nossa legenda com atributo foi criada. Se eu der um clique em cima dela, eu observo que isso aqui é um conjunto só, que é um bloco, porque o atributo para funcionar nós temos que criar o bloco, e a legenda com atributo ela foi definida na nossa atividade aqui dessa videoaula. Com isso, nós finalizamos aqui a construção da nossa folha de desenho com sistema de referência de malha, escala métrica de referência e da legenda com os campos identificados e com os atributos criados. Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.